Nesta aula nós vamos aprender a inserir segmentação de dados. O que seria segmentação de dados? Eu vou abrir um dashboard para explicar para vocês na prática o que é segmentação de dados. Pronto. Está aqui aberto o nosso dashboard que nós vamos desenvolver neste curso. A segmentação de dados, pessoal, é basicamente todos esses botões aqui na nossa esquerda que indica algum filtro que nós vamos fazer no Excel, ou no gráfico, ou na tabela, ou em tabela dinâmica. Então, para que serve a segmentação de dados? Para a gente aplicar filtro, e tá vendo que quando nós aplicamos o filtro, automaticamente o gráfico vai alterando sem precisar ficar alterando a base de dados. Então, cliquei no ano de 2017, está aqui os dados, quero ver 2018, mesma coisa, quiser ver os três, clico e arrasto. Então, segmentação de dados são os filtros mais avançados que nós vamos aprender nesta aula. Então, voltando lá para o nosso exemplo, vou dar um exemplo se nós quiséssemos saber quantos sucos vendeu na cidade de Joinville. O que nós faríamos normalmente? Nós íamos até em dados, aplicar o filtro já está aplicado ali. E o que nós iríamos fazer? Nós íamos clicar na cidade de Joinville, tirar todas as seleções e selecionar somente Joinville. Pronto, e os sucos a mesma coisa, ou seja, na cidade de Joinville vendeu somente um suco no débito. Vou tirar o filtro agora com o atalho Ctrl Shift L, aplicar o filtro Ctrl Shift L. Para remover o filtro, Ctrl Shift L também. Agora o objetivo é saber quantos sucos venderam na região sul. Para isso nós estamos com o filtro aplicado, vou selecionar a região sul, vou dar um OK e vou selecionar somente o item sucos. Está aqui também o nosso filtro aplicado na nossa base de dados. Eu vou tirar o filtro e vou tirar o zoom aqui. Para que serve a segmentação de dados? Primeira coisa que nós vamos fazer para inserir segmentação de dados, vamos selecionar toda essa tabela com Ctrl T. Feito isso, nós vamos em página inicial e formatar como tabela. Podemos escolher qualquer cor aqui e a nossa tabela já tem cabeçalho. Pronto, já está inserida a nossa tabela. Nós já aprendemos a inserir tabela aqui. Quando eu clico fora, o design lá em cima some. Quando eu clico novamente dentro da tabela, o design lá em cima aparece. Clicando em design da tabela, temos aqui a opção de segmentação de dados, que é o que nós vamos aprender agora. Clicando nela, ela aparece esta janela para nós. O que nós vamos fazer agora? Selecionar a regional e apertar um OK. Feito isso, apareceu aqui a nossa tabelinha da segmentação de dados. Então o que seria segmentação de dados? É o filtro que nós vamos aplicar em uma determinada tabela dinâmica, ou também pode ser em gráfico. Então, o que nós vamos fazer aqui? Nós vamos aumentar aqui um pouquinho para ficar mais visível e vou tirar o espaço aqui. Observe que na nossa segmentação de dados, ela está na vertical. Tem o centro-oeste, nordeste, norte, sudeste e sul. Queremos deixar ela na horizontal, que é um ao lado do outro. Para isso, nós vamos clicar fora da segmentação de dados, vamos clicar na segmentação de dados, lá em cima temos a opção segmentação de dados, vou só ativar aqui novamente. E agora, aqui em cima na direita, temos colunas, altura, largura, aí temos aqui o tamanho, altura, largura. Na colunas está o número 1, se nós clicarmos com o número 2, vai ter duas colunas. Como são 5 regional, nós vamos clicar 5 vezes até ficar uma ao lado da outra. Beleza, vou só diminuir um pouco aqui e vou diminuir o tamanho aqui. Então, olha como que fica mais fácil. Ao invés de nós aplicarmos o filtro, nós podemos inserir a segmentação de dados. Se eu quiser saber somente o filtro da regional sul, é só clicar no botão que ele faz automaticamente esse filtro. Sudeste, a mesma coisa, norte, nordeste e centro-oeste. Agora, o que nós vamos fazer? Para remover esse filtro, basta clicar aqui, ou podemos clicar em um, clicar com o mouse e arrastar sem apertar mais nenhum outro botão. Apenas com o clique do mouse nós conseguimos fazer isso. Agora eu quero selecionar da região nordeste e a região sul. Eu clico na região nordeste, já está selecionada, seguro a tecla Ctrl do teclado e seguro na região sul. Ele fez o filtro das duas regional. Beleza? O que nós vamos fazer agora? Nós vamos inserir mais uma segmentação de dados para trazer o tipo. Clico na tabela, design da tabela, inserir segmentação de dados. E vamos escolher o tipo. Então temos aqui carne, congelados, queijo e suco. Se eu quiser descobrir na região norte quantos suco venderam, está aqui o nosso filtro na região norte com o tipo suco.
Beleza, pessoal? Esta é uma das formas de inserir segmentação de dados. Vamos deletar aqui e vamos deletar aqui também. E aqui agora ficou aplicado o filtro. Nós podemos ativar com Ctrl Shift L. Agora aqui, tabela dinâmica. O que nós vamos fazer agora? Aplicar a segmentação de dados com base em uma tabela dinâmica. Nós já aprendemos a fazer tabela dinâmica também. Agora nós vamos inserir segmentação de dados na tabela dinâmica. Para isso nós precisamos transformar esses dados em tabela antes de transformar em tabela dinâmica. Vou dar um Ctrl T na nossa base de dados, página inicial, formatar como tabela e podemos escolher uma outra cor aqui. Feito isso, ao invés de a gente aplicar a segmentação de dados, agora nós vamos em inserir, tabela dinâmica. Já está aqui a nossa tabela, vamos dar um OK, ele foi para outra aba. Agora nós vamos colocar aqui a regional e o valor, por exemplo. E nós podemos também colocar os tipos em coluna. Então temos aqui carne, congelados, queijo e suco. Para inserir a segmentação de dados na tabela dinâmica, é a mesma coisa. Vou clicar na tabela dinâmica, temos análise de tabela dinâmicas e temos aqui em cima, inserir segmentação de dados. Quando eu clico lá em cima, aparece aquela mesma janela para nós. E vou selecionar a regional e a forma de pagamento, por exemplo, e vou dar um OK. Já inseriu as nossas duas segmentações de dados, nós podemos posicionar elas aqui e vou posicionar aqui também. Agora, se eu quiser saber somente os créditos, eu clico em crédito e ele me dá o valor somente em créditos. Vou formatar como esse cifrão aqui e vou clicar agora em débito. Ele faz automaticamente esse filtro na tabela dinâmica. Ou mesmo serve aqui, vou clicar no xizinho e vou clicar no Centro-Oeste. Ele trouxe somente as opções do Centro-Oeste. Nordeste, Norte, a mesma coisa. Vou clicar aqui em cima e vou tirar o filtro. Agora, nós vamos inserir uma tabela dinâmica, depois inserir o gráfico. Nós já sabemos que nós precisamos formatar para a tabela. Vou dar um Ctrl T aqui, página inicial, formatar como tabela e vou escolher essa outra cor aqui. Beleza, já está como tabela. Agora eu vou inserir uma tabela dinâmica. Vou até inserir tabela dinâmica, vou dar um OK, ou eu posso selecionar a planilha existente, clicar na flecha e selecionar esta base de dados aqui. Vou dar um OK e um OK, podemos inserir a tabela dinâmica aqui agora. Vou colocar aqui a opção regional e vou selecionar aqui o valor. Feito isso, agora nós podemos inserir um gráfico nessa tabela dinâmica. Podemos ir aqui em inserir ou apertar o atalho Alt F1. Ele já automaticamente cria um gráfico para nós. Então temos aqui a nossa tabela com a nossa tabela dinâmica que com o nosso gráfico. Se eu quiser aplicar filtro aqui, eu posso jogar, por exemplo, a forma de pagamento e aqui eu mesmo fazer o filtro na forma de pagamento dentro do gráfico. Ele me trouxe somente o valor de crédito e agora eu posso aplicar o filtro para os valores de débito. Então o que nós fizemos aqui? Nós inserimos uma tabela na nossa base de dados, inserimos uma tabela dinâmica a partir da nossa tabela, e depois da nossa tabela dinâmica nós trouxemos um gráfico. Então o que dá para a gente fazer? Nós não inserimos a segmentação de dados na tabela e na tabela dinâmica, nós inserir uma segmentação de dados aqui e clicar com o botão, o gráfico vai alterar sozinho, vocês concordam? Então vamos aqui, tabela dinâmica, gráfico e segmentação de dados. Vou transformar toda essa tabela dinâmica, vou transformar toda essa base em tabela, página inicial, vou formatar como tabela. Pronto, já está aqui a nossa tabela. Agora eu vou inserir uma tabela dinâmica ou eu posso apertar o atalho. Como eu já trouxe a tabela dinâmica na nossa barra de acesso rápido, nós podemos apertar o atalho Alt e o número 3 que ela vai estar inserida. Vamos colocar tabela barra intervalo, clicar em planilha existente, selecionar a base de dados e inserir a tabela dinâmica nessa base aqui. Vou dar um OK, pronto, já está lá. Vou selecionar a regional, colocar em linhas, vou selecionar o valor, colocar em valores. Agora já estamos com a tabela e a nossa tabela dinâmica. Vamos inserir um gráfico nessa tabela. Cliquei na tabela dinâmica, posso apertar o atalho Alt F1 ou também eu posso clicar na tabela dinâmica, análise de tabela dinâmica e gráfico dinâmico e escolher qual tipo de gráfico
que nós vamos mexer aqui. Vamos colocar esse em colunas mesmo. Vou dar um OK, está aqui o nosso gráfico. O que nós podemos fazer agora? Nós podemos inserir uma segmentação de dados na nossa tabela. Aprendemos a inserir segmentação de dados. Vou até em análise da tabela dinâmica, segmentação de dados. Pode ser por forma de pagamento ou por tipo. Vou dar um OK aqui. Pronto, nossas segmentações de dados já estão aqui. Já estão aqui. Vou clicar na segmentação de dados. Vou em segmentação de dados e podemos escolher uma cor aqui, podemos escolher esse verde, por exemplo, e aqui podemos escolher esse amarelo. Então, o que nós fizemos aqui? Inserimos uma tabela dinâmica, um gráfico a partir da tabela dinâmica e agora estamos com a segmentação de dados. Quando eu clico em crédito, os valores vão alterando aqui, quando eu clico em débito, acontece a mesma coisa. Então, pessoal, o que dá para fazer aqui agora? Já inserimos o gráfico, inserimos a segmentação de dados. Podemos jogar somente os botões em outra base. Por exemplo, vou clicar aqui e segurar o Ctrl e selecionar a outra segmentação de dados. Vou apertar o Ctrl X, elas já sumiram. Vou adicionar uma nova aba e apertar o Ctrl V aqui. Vou fazer a mesma coisa com o gráfico. Selecionei o gráfico, Ctrl X, volto lá na planilha e seleciono o gráfico aqui. Posso fechar aqui. Beleza, pessoal? Então o que dá pra gente fazer aqui? Nós podemos utilizar a base de dados para fazer a tabela dinâmica e a tabela e utilizar uma outra guia para somente aplicar os nossos filtros. Quando nós clicamos em débito, automaticamente vai mostrar só o débito da região sul. Se eu selecionar todos aqui, vai mostrar todos os ingredientes em determinada região. Não vamos mexer com a parte de formatação, pessoal, porque tem aulas específicas para isso. Beleza? Então, o que nós fizemos nesta aula? Nós inserimos segmentação de dados em planilhas. Nós inserimos segmentação de dados em uma base de dados simples. Nós inserimos segmentação de dados em uma dinâmica, que está aqui. Nós inserimos um gráfico a partir da tabela dinâmica. Depois nós inserimos a segmentação na base de dados e trouxemos para cá. Beleza, pessoal? Então, pessoal, nesta aula nós aprendemos tudo sobre segmentação de dados. Então, até a próxima aula.